eu já começo aqui. Podemos começar, então, só fique à vontade. Então, tá bom. Boa tarde a todos. Esse evento agora, essa live, ela é destinada para trazer alguns comentários a respeito da portaria interministerial número 14 de 2022, que veio alterando o anexo 1 da antiga portaria conjunta número 20 de junho de 2020, tratando das medidas de prevenção, controle e mitigação de riscos de transmissão da Covid-19 em ambientes de trabalho. Essa portaria, ela de certa forma é autoexplicativa, são itens que trazem as recomendações para as empresas seguirem, os trabalhadores também, no ambiente de trabalho, e entrou em vigor em 25 de janeiro de 2022. Foi publicado no Diário Oficial e teve vigência imediata. A primeira questão que surge, muitos questionam a validade das portarias, considerando que portarias não poderiam ter força de lei. São orientações de natureza administrativa e são vinculadas, né? Visam preencher as lacunas da lei. Então, não obstante alguns interpretem dessa maneira, a realidade é que o nosso ordenamento jurídico, especialmente o artigo 628 da CLT, impõe a observância que se sigam essas orientações de natureza administrativa, tanto por empregadores quanto por trabalhadores, porque, na realidade, essa portaria ela regulamenta, é uma regulamentação das normas vigentes. E, no caso desta portaria em especial, de proteção à saúde em ambientes laborais. Então, a portaria número 14 ela tem que ser observada, eu recomendo a todos a leitura da portaria. Como eu disse, ela é autoexplicativa, ela fez algumas alterações na antiga portaria, no anexo 1 da antiga portaria conjunta número 20 de 2020, e que já tinham as orientações para as medidas de prevenção, controle e mitigação de riscos de transmissão da Covid-19. Esses assuntos relacionados à Covid-19 eles são sempre, de certa forma, controversos, porque, infelizmente, o tema acabou sendo demasiadamente politizado e também em razão da insegurança que cerca todos nós a respeito dessa doença que nos acometeu e que vem nos trazendo prejuízos já há 2 anos. Feitas essas premissas, eu vou fazer aqui apenas alguns destaques das principais alterações que tiveram na portaria, que a portaria promoveu no anexo 1 da portaria conjunta número 20, e feitos esses destaques, eu me coloco à disposição para eventuais perguntas ou questionamentos que eu vou tentar aqui responder e atender. Mas, em linhas gerais, as medidas de prevenção, higiene e identificação de infectados foram mantidas, todas elas. Houve uma certa flexibilização, visando, na minha opinião, equilibrar o protocolo de segurança com a necessidade de manutenção da produção e funcionamento da empresa. Houve um avanço no conhecimento sobre a Covid-19, há, evidentemente, nessa nova onda que nós estamos sofrendo, uma atenuação dos sintomas, que são visivelmente mais leves e portanto, mais rápidos também, e que muitas vezes não proporcionam, não permitem sequer que se faça a testagem em tempo suficiente. Então, por exemplo, houve uma alteração do tempo de afastamento dos trabalhadores com casos confirmados ou suspeitos de terem sido infectados pelo Covid-19. Antes eram 14 dias o tempo de
de afastamento das atividades laborais e hoje, segundo a portaria, o afastamento ficou em 10 dias, que pode ainda ser reduzido para 7 dias, no caso de o trabalhador não apresentar febre a 24 horas sem medicamento antitérmico e também com a remissão dos sinais e sintomas respiratórios. Então, essa é a primeira flexibilização que se chama a atenção, porque é uma diminuição significativa no tempo de afastamento dos trabalhadores. Outro aspecto que merece destaque é que esse novo anexo, alterado por essa portaria, ele esclareceu esclareceu melhor quais são as definições de casos confirmados, suspeitos e ainda dos casos em que o trabalhador teve contato com outra pessoa infectada. Então, as definições ficaram mais claras e mais precisas. Vou entrar nessas definições daqui a pouco, vou ler para os senhores e senhoras como ficou os termos do anexo 1, lá da portaria. Outro destaque que eu faria é que o trabalho remoto, como alternativa, não é mais obrigatório, nem mesmo para trabalhadores com mais de 60 anos. Foram retiradas as restrições de reuniões presenciais e também retiradas as restrições à assinatura de documentos. Foram melhor detalhados os protocolos de ventilação em ambiente climatizado, ou seja, com ar-condicionado ou mesmo outras formas de climatização. Houve uma flexibilização no uso de refeitório, com autosserviço, disponibilização de saleiros e outros recipientes acessórios. E também foi liberada a utilização da capacidade total da lotação de transporte fretado. Também foram revisados os protocolos de retomada de atividades em casos de paralisação e o monitoramento de casos confirmados, suspeitos e contatantes próximos. Eu vou tentar fazer aqui a leitura desses pontos principais e faço um destaque justamente para as definições do que seriam trabalhadores suspeitos ou confirmados de infecção, porque, nos termos desta portaria, o que nós observamos é que não há necessidade para se impor o afastamento dos trabalhadores, de exigir desses trabalhadores uma confirmação da infecção. Um atestado médico ou mesmo um teste com confirmação da infecção não são necessários para que seja imposto o afastamento desses trabalhadores. Então, como eu disse, as medidas gerais de controle, elas permaneceram basicamente as mesmas, mas diminuiu o tempo de afastamento e se definiu melhor quais seriam os casos suspeitos, confirmados e contatantes. Então, eu vou pedir licença para os senhores e para as senhoras aqui para trazer aqui, fazer uma leitura mesmo, porque, como eu disse, a portaria ela é autoexplicativa, ela não tem maiores dificuldades de interpretação, mas definiram definitivamente, de forma mais pontual e mais exauriente, como se considera, por exemplo, um caso confirmado de infecção de trabalhador, quando o trabalhador apresenta as seguintes situações. A primeira delas, síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave. Quando que se estabelece a síndrome gripal ou quando se verifica a síndrome gripal ou a síndrome respiratória aguda grave? Trabalhador com quadro de síndrome gripal é aquele que apresenta pelo menos 2 dos seguintes sinais e sintomas: febre, mesmo que referida, tosse, dificuldade respiratória, distúrbios olfativos e gustativos, calafrios, dor de garganta e de cabeça, coriza
ou ainda diarreia. Nessas hipóteses, a portaria indica que está caracterizado a síndrome gripal do trabalhador. E nessa hipótese, ele tem que ser afastado do trabalho, independentemente de atestado médico, ou mesmo de confirmação da infecção, por 10 dias, podendo ser reduzido por 7 dias, conforme já dito anteriormente. A síndrome respiratória aguda grave, ela, por outro lado, se caracteriza para quem a apresente, além daqueles sintomas da síndrome gripal, dispneia e ou desconforto respiratório, pressão ou dor persistente no tórax, ou saturação de oxigênio menor que 95% em ar ambiente ou coloração azulada nos lábios ou no rosto. Nessa hipótese, também se caracteriza o que eles chamam de síndrome respiratória aguda grave, e, da mesma forma que na síndrome gripal, é necessário que haja o afastamento do trabalhador por 10 dias, ou podendo ser reduzido para 7, naquelas hipóteses já ditas. Ainda há a situação do contatante próximo de caso confirmado da Covid, quando o trabalhador, ainda que assintomático, esteve próximo de caso confirmado de Covid. E como que eles definem? Entre 2 dias antes e 10 dias após o início dos sinais ou sintomas ou da data da coleta do exame de confirmação laboratorial, no caso confirmado assintomático. Então, quais são as situações? Quando o trabalhador teve contato durante mais de 15 minutos, a menos de 1 metro de distância, com um caso confirmado, sem ambos utilizarem máscara facial ou utilização de máscara, mas de forma incorreta. Outra hipótese em que se considera contatante próximo de caso confirmado da Covid. Quando o trabalhador teve um contato físico direto, como aperto de mãos, abraços ou outros tipos de contato com pessoa com caso confirmado. Terceira hipótese prevista na portaria. Quando o trabalhador permaneceu a menos de 1 metro de distância durante o transporte por mais de 15 minutos, ou ainda, por último, previsto na portaria, quando compartilhou do mesmo ambiente domiciliar com o caso confirmado, aí incluídos os dormitórios e alojamentos eventualmente utilizados pelo trabalhador. Essas são as hipóteses em que se considera o trabalhador um contatante próximo de casos, e ainda tem caso confirmado. E ainda tem quando se considera o trabalhador um contatante próximo de caso suspeito de Covid-19. Esse caso, da mesma forma, é quando o trabalhador está assintomático e teve contato com o caso suspeito durante mais de 15 minutos, a menos de 1 metro de distância, sem ambos utilizarem máscara facial ou utilizando, mas de forma incorreta. Ou quando teve contato físico direto com uma pessoa ou caso suspeito, ou ainda quando compartilhou o ambiente domiciliar com um caso suspeito, incluído, nesse caso também, dormitórios e alojamentos. Nessas hipóteses todas, a empresa deve afastar das atividades laborais presenciais, por 10 dias, como mencionado, os trabalhadores considerados casos confirmados, casos suspeitos e também os casos contatantes. Há algumas normas de dias, a partir de que dia que é o considerado caso a confirmação ou o contato com um caso suspeito ou mesmo contatantes. Como eu disse, a portaria ela é autoexplicativa, acho que ficaria cansativo eu ficar lendo aqui a portaria toda, que é acessível a todos, inclusive pela internet. É a portaria, vou repetir aqui, a portaria interministerial número 14, de 20 de janeiro de 2022.
apenas lançando o número da portaria interministerial número 14, vai aparecer imediatamente em qualquer pesquisa na internet. Tirando essas questões, a portaria traz algumas considerações, como mencionado anteriormente, a respeito dos refeitórios, por exemplo, e bebedouros, que eu julgo que são coisas também importantes de se destacar aqui, que muitas empresas utilizam de refeitórios, né? Ou mesmo de bebedouros. Então, o que diz a portaria quanto a esse aspecto? Que é vedado dentro da empresa o compartilhamento de copos, pratos e talheres, sem higienização, obviamente. Os talheres não precisam ser descartáveis, eles podem ser talheres reutilizáveis, de inox, enfim, de qualquer material, desde que eles sejam higienizados. O que não pode haver é o compartilhamento desses utensílios sem a higienização. E tem que haver medidas de controle, como higienização das mãos antes de servir, ou fornecimento de luvas descartáveis, higienização e troca frequente dos utensílios da cozinha de uso compartilhado, conchas, pegadores, colheres, etc. Instalação, no caso de cantina, de autosserviço, né, de protetor salivar, ou seja, aquela, em geral, nos restaurantes self-service, eles já colocam, né, um acrílico ou alguma outra forma de proteção para que as pessoas, quando conversando, não salivem sobre a alimentação, né? Utilização de máscaras e também orientar para que se evite conversas durante o momento do serviço, né, em que as pessoas estão se servindo. Deve-se realizar limpeza e desinfecção frequentes das superfícies das mesas, bancadas e cadeiras. E a empresa ainda deve promover nos refeitórios um espaçamento mínimo de 1 metro entre as pessoas na fila, com marcação e delimitação de espaço, e nas mesas, com orientação para o cumprimento das recomendações de etiqueta respiratória para que sejam evitadas as conversas durante o almoço. Bom, quando o distanciamento frontal ou transversal não puder ser observado nas mesas, deve-se utilizar barreiras físicas que possuam altura de, no mínimo, 1,50 m em relação ao solo. O ideal, já a recomendação anterior também, é que se distribua os trabalhadores em diferentes horários nos locais de refeição, turnos de almoço diferentes, para evitar a aglomeração. Outro aspecto que deve ser importante é que os utensílios, pratos, talheres, guardanapos de papel, etc., devem ser disponibilizados individualmente e embalados individualmente. Todos os bebedouros do tipo jato inclinado devem ser adaptados de modo que somente seja possível o consumo de água com o uso de copo descartável ou recipiente de uso individual, ou seja, aqueles bebedouros que a pessoa usa o próprio jato, eles devem ser evitados, devem ser retirados. E ainda, em relação aos vestiários, há recomendações também de evitar aglomeração de trabalhadores, manter distância de 1 metro entre si durante a sua utilização, e as demais orientações que já vinham sendo dadas e fornecidas a todos os trabalhadores. Basicamente, são essas as principais alterações que houveram no anexo 1 da portaria conjunta número 20. Como eu disse anteriormente, é uma portaria autoexplicativa, ela não demanda maiores interpretações. Faria novamente só o destaque de que devem ser seguidas, embora não sejam leis, como há uma regulamentação de condições de saúde e segurança dos trabalhadores, elas devem ser seguidas. E também destaco essas questões relacionadas à caracterização dos casos confirmados, suspeitos ou contatantes e a diminuição, flexibilização do tempo de afastamento dos trabalhadores, que de 14 passou para 10 dias, podendo ainda ser reduzido para 7 dias.
Eu faria essas considerações iniciais e me coloco à disposição caso alguém tenha interesse em fazer alguma pergunta específica e que vou tentar aqui responder da melhor maneira possível. Doutor Fernando, boa tarde, tudo bom? Robson, da MRV Engenharia. Boa tarde, Robson, como vai? Tudo bem? Eu até coloquei no chat aí, esse afastamento a gente tem que, pode cobrar o atestado do colaborador ou só o teste rápido ou aquele PCR já basta para a gente botar ele afastado com mais de 5 dias, por exemplo? A rigor, pela portaria, não é necessário nem mesmo o atestado, nem mesmo o teste. Qualquer situação, se o trabalhador tiver numa dessas condições, que são consideradas síndrome gripal, síndrome respiratória aguda grave, ou contatante, ele se enquadra dentre aqueles trabalhadores que devem ser afastados. Obviamente, se ele tiver um atestado médico, ou mesmo um teste, ele certamente será afastado, mas a portaria não exige que ele apresente nem mesmo atestados médicos e nem mesmo teste. É importante até mencionar que, para o retorno das atividades após esse afastamento, também não é necessário exigir um teste negativo. A empresa pode receber o trabalhador normalmente para suas atividades. Okay. Muito obrigado, doutor. Por nada. Presidente Boa tarde, Jolino. doutor. Boa tarde, Marcelo. Marcelo, né? Que está falando? Isso, Marcelo Petri, da CSC Energia. Tudo bem, Marcelo? Boa tarde. Com relação a essa questão do cumprimento da portaria, o senhor falou que não é uma lei, é apenas uma orientação. Quais as consequências que poderiam advir se uma empresa não seguir essas recomendações? Resolver, por exemplo, criar um protocolo próprio que não atenda plenamente as orientações da portaria? Bom, a empresa pode sofrer uma fiscalização e pode ser autuada pelos fiscais do trabalho, auditores do trabalho, por não estarem observando as normas que foram editadas pelos ministérios. Isso é uma consequência que pode ocorrer. Outra questão é que eventual problema, claro que é difícil se identificar o local em que houve contaminação, né, de um trabalhador, de uma pessoa, em qualquer sentido. Mas uma eventual infecção que tenha consequências mais graves pode gerar, sim, um problema, uma reclamação trabalhista, perseguindo danos em decorrência de uma suposta negligência da empresa em manter um ambiente de trabalho dentro das condições de segurança e saúde que foram determinadas pelo poder público, né? Então, isso também pode gerar esse tipo de consequência. E, assim, estressando as possibilidades, né, estressando os argumentos, eu poderia imaginar também uma tentativa de rescisão de contrato por justa causa do empregador, caso o trabalhador se sinta inseguro no ambiente de trabalho que não segue as recomendações sanitárias. Então, são as possibilidades que eu consigo vislumbrar aqui nesse primeiro momento. Mas, como foi mencionado anteriormente, por mais que uma portaria não tenha a força de uma lei, há um entendimento jurisprudencial e há um dispositivo na CLT que impõe aos empregadores e aos trabalhadores também, aos empregados, que se observem essas portarias que buscam regulamentar a norma vigente. E, nesse caso especialmente, como se trata de uma proteção à saúde e ambiente laboral, me parece cogente a norma. Me parece que é de observância obrigatória. Ok, obrigado. Por nada. Olá, boa tarde. Tudo bem, doutor Fernando? Aqui é Pedro Boa Vinícius, tarde, da FGR Incorporações. Eu tenho uma Boa tarde. dúvida. Quanto à questão da portaria, né, ela não menciona, né, a necessidade da documentação, mas eu fico receoso por causa daquela lei que nós tivemos alteração, se não me engano, em 2020, do DSR,
que fala que ele também não precisa apresentar um documento até o 7º dia, ou 8º dia, e depois disso que precisa de uma comprovação, talvez por atestado, algo nesse sentido. Ela casaria com essa portaria, ou a portaria, como que ficaria essas duas normas? Bom, Pedro, me desculpe, eu só não entendi uma parte. Você mencionou que tem o quê? Uma norma, falhou aqui a comunicação comigo, eu não peguei muito bem o seu questionamento. Você menciona aqui... Uma lei, a lei do DSR, né, do descanso semanal remunerado. Ela teve uma alteração justamente por causa disso, né, que ela falava que o empregado poderia ficar afastado até 7 dias, sem a comprovação. Justamente por causa dessa questão da Covid, né, da necessidade do isolamento. Essa lei, ela abraçaria essa portaria? Como que ficaria essas normas? Se não teria nenhum problema nesse sentido? Bom, como eu mencionei anteriormente, né, o que acontece? Vamos lá, vamos entender os motivos que levaram o Poder Executivo a editar essa portaria. A realidade que nós estamos vivenciando hoje é que os sintomas são leves de uma infecção de Covid e muitas vezes rápidos, 1 dia, 2 dias, com um acúmulo de muitas pessoas buscando testagem, que é deficitária, infelizmente, as pessoas não conseguem fazer a testagem na quantidade que seria recomendada. Então, o que buscou o Poder Executivo? Ele buscou evitar que pessoas com sintomas leves, como uma coriza, uma dor de garganta, dor de cabeça, mas que não estão se sentindo tão mal, se sintam obrigados a ir trabalhar, suspeitos de Covid, que nem sempre vão estar confirmados, e que acabem ampliando a transmissão. Então, o objetivo do Poder Executivo foi, de certa forma, flexibilizar o abono das faltas em razão dessas condições de saúde que se apresentam definidas na portaria interministerial. Então, eu não enxergo conflito de normas. Se o cidadão, trabalhador, tiver com qualquer um desses quadros que o caracterizam como síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave, ou mesmo contato com o filho que tem em casa que confirmou Covid, por exemplo, o risco de contaminação existe e a portaria visa evitar que haja uma disseminação da doença no ambiente de trabalho. Então, se o cidadão liga e fala, olha, eu estou com essas condições de trabalho, ele, por força dessa portaria, ele não teria necessidade de apresentar um atestado médico ou mesmo qualquer outra confirmação desse estado. Pode-se argumentar que muitos trabalhadores vão agir de má fé, é possível, é bem comum que isso aconteça, mas, infelizmente, as normas elas não presumem má fé, né? Elas não podem presumir, infelizmente não, elas não podem presumir má fé. Então, o objetivo da portaria é evitar uma contaminação no ambiente de trabalho. Por isso, a recomendação que se siga, independentemente de atestado médico. Imagino que o seu questionamento, Pedro, deve ser relacionado ao pagamento do descanso semanal remunerado, na hipótese do cidadão se afastar do trabalho por mais de 7 dias, né? E que aí ele perderia o descanso semanal remunerado. Mas, nessa hipótese, a própria portaria define como 10 dias o período de afastamento nessas situações de suspeita ou de confirmação de Covid ou mesmo de contatante, com casos confirmados ou suspeitos. Não vejo choque, eu recomendaria seguir à risca o afastamento de 10 dias, conforme a portaria. Não sei se eu respondi a sua pergunta, sinceramente. Sim, seria nesse sentido mesmo. Obrigado, doutor. Por nada, Pedro. Presidente, o senhor chegou aí, vi que conseguiu sair da sua reunião anterior. Eu fiz uma pequena introdução, presidente, que o senhor não pôde acompanhar, trazendo os destaques a respeito das alterações que foram feitas, das principais alterações, né?
eu mencionei aqui que a portaria, de certa forma, é autoexplicativa, ela não tem maiores dificuldades de interpretação. Existem algumas resistências a cumpri-la em razão de não se tratar de uma lei. Eu já fiz o esclarecimento de que, sob o meu ponto de vista, devem ser seguidas essas orientações de ordem administrativa, para proteger mesmo o ambiente de trabalho, a saúde e segurança não só dos colaboradores, mas também a própria evitar que a empresa fique com alguma condição prejudicial, né, que possa lhe trazer algum prejuízo, e fiz os destaques mais relevantes do aspecto. Salvo engano, todos já devem ter recebido uma circular com as principais alterações, e permaneço aqui à disposição de alguns já perguntaram, outros ainda não, e não sei se já se esgotaram as dúvidas. Maravilha, Silvano. Não, eu falo no final só. Fica à vontade aí, pessoal. Acho que ainda até está tendo... Pessoal, fica à vontade para fazer as perguntas, questionamentos. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa polêmica aqui também para mencionar a mais, embora eu creia que já tenha destacado os principais aspectos. Porque, a rigor, essa portaria ela fez algumas alterações só, né, naquela anterior. Então, houve mais uma flexibilização. Eu posso também fazer o seguinte, presidente. Eu tenho aqui um quadro comparativo que foi elaborado pelo Marcelo Borges, entre a portaria anterior e essa agora. Então, tem em uma coluna as normas que em vigor na portaria conjunta número 20, lá de 2020, e tem a atual redação da portaria número 14. Eu não sei como é que se faria para distribuir esse quadro comparativo, mas eu posso encaminhar por e-mail, e faço isso agora, inclusive, aos cuidados da Sirlene e da Gisele, para que se faça entrega para os associados, né? Sim. Deixa eu mandar aqui. Sirlene, qual que é o seu e-mail mesmo, Sirlene? Trabalhista@sinduscom.br. É isso. Por isso que eu não estou achando. É isso. Doutor Fernando, Pois não. se o senhor permite, e o presidente também, nós temos, como o pessoal que está participando da live se inscreveu, a gente pode mandar esse quadro para eles também, né? Claro, pode sim. Porque nós temos os e-mails do pessoal que se inscreveu, que está participando. Pode, isso está à disposição, evidentemente. É só uma ajuda para o pessoal dos recursos humanos, né, conseguir organizar o ambiente de trabalho de forma a atender essas orientações. Okay. Eu acho fundamental que se siga essas orientações e a rigor, o que eu tenho percebido, pelo menos das empresas que me procuram, é que estão sendo cumpridas essas normas, né? Nós já tivemos aqui experiência com empresas associadas, que não cabe aqui citar o nome, evidentemente, mas que tiveram ações trabalhistas de trabalhadores que foram infectados por Covid. E, para nossa alegria, a quantidade de elementos que demonstram que as empresas observaram essas orientações foi incrível. As empresas estão seguindo à risca mesmo essas orientações e estão cuidando muito bem do ambiente de trabalho. Então, eu não vi ainda nenhum problema com as empresas que eu tive a oportunidade de observar essas normas. Em geral, estão todas dentro das medidas de prevenção. Eu já encaminhei por e-mail, tá? Aqui.
permaneço à disposição caso entendam que tem alguma dúvida ainda para ser retirada. Me parece que essa questão da Ômicron realmente pegou todo mundo, por mais que estivesse se prevendo, né? Mas realmente o efeito foi bem acima do que eu acho que qualquer um podia imaginar, e está todo mundo numa situação ou contaminado ou na ameaça e tudo. Então, é justo também que o Ministério ou a Secretaria, né, coloque normas também, que às vezes até meio complicada, estranha de seguir, mas eu acredito que pelos contatos que a gente está tendo também com as empresas, essas prevenções que está se dando e tudo, eu tenho fé também que vai, ao término desse surto que a gente imagina que é para logo aí, a gente vai conseguir ter dado conta também sem os transtornos. Há transtornos, né? Mas pelo menos minimizados, e quero crer também que as empresas não vão ter que pagar mais do que já estão pagando por essa questão da pandemia, no sentido de multas e tudo e tal. Inclusive, fica o convite, qualquer empresa, né, Russomano, que tem algum caso, alguma questão relacionada a alguma interpelação, é bom que passe para o Sinduscom, é bom que informe, até para a gente ter uma basezinha de dados, né, Russomano, né, fora Sem essa dúvida, questão, né? sem dúvida. É bom que nos avise aí tudo para a gente saber como a gente vai atuando. Então, fica aí também o pedido para a gente mapear, né? Nesse sentido. Eu fico, como o senhor mencionou, né? Essa Omicron ela veio para talvez até todo mundo pegar, né, esse Covid-19. Eu tive uma experiência pessoal, né, no Rio de Janeiro, agora em janeiro, que todas as pessoas que estavam comigo tiveram todos esses sintomas. Todos os sintomas. Minhas 2 filhas, todo mundo que estava lá tiveram esses 2 sintomas. Fomos à busca de um teste lá no Rio de Janeiro e era basicamente impossível fazer o teste, porque não tinha teste. A quantidade de pessoas doentes que estavam procurando e se preocupando em saber se era Covid ou influenza ou outra gripe qualquer que tivesse sido acometida, né? E acabou que, no final das contas, apenas um dos nossos que estava lá conseguiu fazer um teste já chegando em outra cidade e que deu negativo. Então, até hoje, nós não sabemos se tivemos Covid ou influenza. Nos afastamos do convívio, mas a verdade é que, em outras ocasiões, a gente, em ambientes que tinham outras pessoas ao lado, a gente ouvia muita conversa de gente que estava lá com sintoma e que fala, tá leve, estou me sentindo bem, vou continuar a minha vida normalmente. Então, eu creio que essa portaria veio justamente para evitar essa situação, porque o trabalhador sente uma coriza, por exemplo. Está se sentindo bem, a tendência dele é querer ir trabalhar, né, e continuar trabalhando. Então, a ideia que me parece que foi o ideal que foi procurado pelo Ministério do Trabalho, Ministério da Seguridade, foi justamente facilitar o afastamento dos trabalhadores suspeitos para evitar essa contaminação. Como foi mencionado, né? Há uma resistência muito grande, porque, de fato, você, só pela palavra, né, do trabalhador, estou me sentindo mal, estou com uma gripe, estou com isso, estou com aquilo, e ter que afastar não é muito da nossa cultura, né? A cultura exige um atestado médico, inclusive tem que ser chancelado lá no CEPONS, etc. e tal, mas a verdade é que, diante dessa contaminação, infecção muito rápida e fácil, eles tiveram que trazer essas medidas para facilitar o afastamento dos trabalhadores. Eu não sei se alguém tem mais algum questionamento, está me parecendo que não. Bom, então, não tendo, eu queria agradecer o Fernando Russomano por se dispor a fazer a live, fora
fora estar colaborando com a cartilha, com as cartilhas, a gente, com as cartilhas que estamos produzindo, fora o e-mail que a gente mandou detalhando essa portaria, também aqui presente, né? E a gente agradece e a gente até reforça para os que estão aqui presentes, que veja lá no site as demais cartilhas, para que continuem se informando direito, para que tenha, caso a empresa, bom, independente de tudo, para que coloque em prática, para que não haja um problema. Porque a gente não quer que ninguém, o ideal, a gente não quer que ninguém se contamine, e se contaminando, não quer que ninguém tenha nenhuma sequela, que morra, e quer que a empresa tenha o mínimo de transtorno possível. Então, primeiro, por isso, né? E segundo, para o caso de realmente acontecer, de ter uma fiscalização, a gente tem certeza que está seguindo aqueles diretrizes ali, vai ajudar bastante em evitar um problema maior com a fiscalização. Também eu queria agradecer a todos que estão aqui presentes. Estou vendo que tem empresas não associadas, a gente fica feliz por estar atendendo também a elas, além das nossas associadas aqui, a ZAC também, e fazer o convite sempre para que essas empresas não associadas verifiquem aí com a direção sempre a pertinência de estar associado a uma entidade. Está aí o caso da pandemia, e como tem a pandemia no que tange a questão de saúde, tem outras coisas acontecendo que afetam bastante o nosso setor, afetam bastante o dia a dia da empresa, e ter uma entidade forte, e a entidade, para ser forte, ela precisa estar bem financeiramente, precisa estar com associados, ser representativa. Ter uma entidade forte ajuda demais as empresas, né? Então, fica sempre o convite para aqueles que estão afastados no sentido disso, reavaliarem e estarem com a gente. E agradecer sempre o apoio dos que são sócios. A gente, cada vez mais, em diversas áreas, quer estar mostrando tanto que é importante o sindicato. Especificamente nessa questão de relação trabalhista, quero já avisar que a partir de fevereiro, agora ainda em fevereiro, bom, quero avisar o compromisso da gente no que diz respeito à convenção coletiva, a gente quer fazer ela no prazo. A gente conseguiu ano passado, que era um ano super complexo, a gente teve que revisar toda a convenção e a gente conseguiu praticamente no prazo. Esse ano, que é a questão, esse ano é um ano econômico, né? A gente vai discutir os aspectos econômicos, né, Russomano? Então, a gente quer também dar conta no prazo, vamos abrir um debate aí, vamos fazer um trabalho bem bacana sobre esse trabalho aí, para que a gente consiga, no prazo aí, chegar num acordo com o Sindicato dos Trabalhadores. Enfim, agradecer e não sei se alguém quer ficar à vontade, Russomano, Silene, mas da minha parte só o agradecimento a todos por ter dado muito certo essa live. Estou vendo aí, muita gente participou, informação é tudo. Presidente, eu só quero reforçar aqui que eu fico à disposição, qualquer um que precisar consultar a assessoria do sindicato pode fazê-lo, é só entrar em contato com o sindicato, que tem todos os meus dados lá e eu tento atender o mais rapidamente possível. E, em geral, consigo fazer. Então, eu fico à disposição de todos os associados e de todo o setor para atender as necessidades. E quanto ao seu pronunciamento aí sobre a convenção coletiva, é exatamente isso. Esse ano são as cláusulas de natureza econômica, né? Mas, infelizmente, como nós estamos vivendo um momento de inflação maior, creio que nós teremos uma boa batalha esse ano, né? Um abraço a todos. Um abraço, até logo. Boa tarde. Muito obrigado pela live. Obrigada. Parabéns. A gente que agradece.